Quando ouvimos falar em dinâmica dos corpos, vem em nossas mentes a mitológica cena do famoso cientista inglês Isaac Newton, sentado embaixo de uma macieira, pensando sobre a natureza e suas leis. E ao cair de uma maçã sobre a sua cabeça, a revelação das relações existentes entre força e movimento. A dinâmica não foi construída como num passe de mágica, mas também não é necessário mágica para entendê-la, como veremos agora. Olá! Reza a lenda que o famoso cientista Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira, pensando sobre as leis que explicariam o funcionamento da natureza. Quando, ao cair de uma maçã, ele teve ideias que culminaram nas conhecidas 3 leis de Newton, que são as leis que estudaremos agora. A primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, diz que todo corpo permanece ou em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. A primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, aplicada ao nosso dia a dia, encontra muitos exemplos. Imagine, por exemplo, um cavaleiro que vai a certa velocidade em cima de um cavalo. Obviamente, ambos possuem certa massa. Imagine que a velocidade seja de 30 km por hora. E imagine que esse cavalo seja impelido a parar bruscamente. A massa do cavaleiro, que vai a certa velocidade, que vai a 30 km por hora, tentaria manter seu estado de movimento retilíneo uniforme, projetando-o para a frente. Mas a inércia não nos ensina apenas sobre cavalgar, ela nos ensina também sobre a importância do cinto de segurança. Se não utilizarmos o cinto de segurança e estivermos viajando a uma velocidade de, por exemplo, 100 km por hora e numa colisão brusca o carro for parado quase que instantaneamente, nossa massa, tal como dito no princípio da inércia, tende a manter esse movimento a 100 km por hora, nos projetando para frente, podendo, inclusive, nos lançar pelo para-brisa do carro, o que seria algo muito perigoso, algo talvez até mortal. Portanto, no princípio da inércia, entendemos que utilizamos o cinto de segurança para que ele nos freie lentamente, fazendo assim com que o nosso estado de movimento retilíneo uniforme, que tende a ser mantido segundo a lei da inércia, seja então cessado suavemente. Vamos ver mais uma situação do nosso dia a dia, na qual não devemos ignorar o princípio da inércia, a dita primeira lei de Newton. Imagine que ao fazer uma viagem você precise amarrar bagagens em cima do teto do carro, mas não as amarre adequadamente. Há uma tendência à massa manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme, o que faria com que você perdesse a sua bagagem na primeira curva. A lei da inércia também dá suas contribuições na prática de esportes radicais. Por exemplo, quando estamos andando de skate, que realizamos alguma manobra, como raspar o skate, sair do chão, raspar o skate e prosseguir, isso só é possível porque a massa do nosso corpo, obviamente do skate também, tende a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme. Todos esses foram exemplos relacionados à primeira lei de Newton. Vamos analisar agora a segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica.
Imagine um burrinho de força F exercendo essa força sobre um caixote de massa m. Obviamente, esse caixote iria adquirir uma aceleração, que vamos dizer que seja uma aceleração A. Agora imagine dois burrinhos exercendo essas forças, suas forças, sobre dois caixotes de massa m. Teremos então o mesmo efeito em termos de aceleração. Mais uma vez, imagine agora um burrinho exercendo sua força sobre dois caixotes. Ora, dobramos a massa, o que tende a levar a metade do efeito da aceleração, já que é a mesma força. E, por fim, imagine dois burrinhos exercendo suas forças, no caso 2F, sobre a massa, sobre um caixote de massa m. Teremos, então, o dobro do efeito em termos de aceleração. Vamos ver isso usando as palavras do próprio Isaac Newton. Ele enunciou, com esse exemplo, com essa ideia, pensando em situações desse tipo, a segunda lei, conhecida como segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, que diz que a mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Mas será que é tão complicado quanto parece? Essas foram as palavras do próprio Isaac Newton. Só que lembre-se que o Newton, ele antecede a gente em muitas gerações. Logo, sua linguagem era mais erudita. A segunda lei de Newton, aplicada, é bem mais simples do que parece. Imagine um bloco de massa m sobre uma mesa. Considere que sobre esse bloco haja uma força F. Essa força F, agindo sobre uma massa m, produzirá uma aceleração A, que tenderá a colocar esse bloco em movimento. Percebemos então que o que o Newton disse é que a força é igual à massa vezes a aceleração que o corpo adquire. A aceleração no Sistema Internacional de Unidades deve ser medida em metros por segundo ao quadrado. A massa deve ser medida em quilogramas, o que leva a força ter como unidade o Newton, em homenagem ao grande cientista e físico Isaac Newton. Vimos a primeira lei de Newton, princípio da inércia. Vimos a segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Agora veremos a terceira lei de Newton, que trata da interação entre os corpos a nível de força, a conhecida lei da ação e reação. A lei da ação e reação diz que a uma ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos um sobre o outro sempre são iguais e se dirigem a partes contrárias. Essa lei diz que se um corpo A exerce uma força FAB sobre um corpo B, este reage exercendo sobre o corpo A uma força FBA, tendo essas forças mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Mas observe que essas forças que constituem uma ação e reação agem em corpos distintos, o que impede que elas possam se anular. Como exemplo da terceira lei de Newton, imagine um ônibus espacial, que para entrar em órbita precisa expelir gases, exercendo uma força sobre esses gases, que reagem com uma força de mesmo módulo, projetando o ônibus espacial para cima. Considere ainda dois lutadores. Imagine que um lutador A dê um soco sobre a face do lutador B. Quando o lutador A der esse soco, ele estará exercendo uma força FAB sobre o lutador B. A face do lutador B reagirá exercendo uma força FBA sobre a mão do lutador A. Essas forças possuem mesmo módulo, possuem mesma direção e possuem sentidos opostos, agindo em corpos distintos, tudo como descrito na terceira lei de Newton. Mas aí surge a questão: por que a face? Por que o lutador B sente a dor e não o A? Obviamente, a resposta a essa pergunta está na resistência à dor da própria face, até na própria resistência ao impacto. Como último exemplo, vamos imaginar um corpo de massa m sobre uma mesa. Esse corpo é atraído pelo centro do planeta com uma força peso,
que obviamente reage atraindo o centro do planeta com uma força igual ao peso em módulo em direção, mas em sentido oposto. Ao ser atraído, ele comprime a superfície da mesa com uma força que nós chamamos de normal. E a superfície da mesa reage, então, com a chamada reação normal de apoio, com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, empurrando o corpo para cima. Observe que a normal e o peso são forças que se equilibram, por isso que esse corpo de massa 1 kg permanece em repouso, mas a normal e o peso não constituem uma ação e reação. O peso do corpo tem sua reação no centro do planeta. E a reação normal de apoio sobre o corpo, tem sua reação na superfície da mesa. Vamos então ver algumas questões aplicando as 3 leis de Newton e verificar assim que elas estão presentes explicando fenômenos do nosso dia a dia. São leis simples, de aplicações simples, que apenas descrevem o funcionamento da natureza. A análise sequencial da tirinha, especialmente a do quadro final, nos leva imediatamente ao: observe que, na tirinha, temos, no primeiro quadro, uma zebra que vai a certa velocidade. No segundo quadro, ela freia bruscamente para não cair de um precipício. Então, no terceiro quadro, todas as listas dela foram parar entre o pescoço e a cabeça. Tal fato, se é que ele poderia acontecer, só seria explicado pela lei da inércia, que diz que as tirinhas, tendo massa, tenderiam a manter seu estado de movimento retilíneo uniforme, indo parar então no pescoço da zebra. Logo, a resposta seria a letra B, que diz propriedade geral da matéria denominada inércia. Um cabo para reboque rompe-se quando sujeito a uma tensão maior que 1.600 newtons. Ele é usado para rebocar um carro de massa 800 kg, num trecho de estrada horizontal. Desprezando-se o atrito, qual é a maior aceleração que o cabo pode comunicar ao carro? Utilizando o princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração, temos que a aceleração é força sobre massa. Ora, a força que o cabo pode suportar vale 1.600 newtons e ele será responsável por rebocar um carro de 800 kg, o que levaria a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, portanto, letra B. Então essas são as famosíssimas leis de Newton. Princípio da inércia, que diz que todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, dita lei da ação e reação, que diz que quando um corpo A exerce uma força FAB sobre um corpo B, este reage com uma força FBA de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. A partir de agora, quando você estiver observando a natureza, tente lembrar das 3 leis e ver como tudo acontece. Ver a natureza acontecendo, a física descrevendo o funcionamento da natureza. Então, até a próxima.